eu sou a Vivian Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias que vai te ajudar na sua vida, na sua carreira, a recalcular a rota. Então vem comigo, bora compartilhar. Mas antes de apresentar o meu convidado e falar do tema de hoje, eu te peço, se você ainda não está inscrito no meu canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. E o tema de hoje, gente, é transformando a educação e carreiras com a inteligência artificial. Tá preparado? Pois é, esse episódio é para você. Então vamos lá que eu vou te apresentar aqui o meu convidado de hoje. Bom, o meu convidado de hoje é o professor que te ensina a aplicar a inteligência artificial na sua vida, na sua carreira, se necessário for. Ele é professor universitário e doutorando na USP. E ele é idealizador do HiCamp. Seja muito bem-vindo, Emílio, ao Compartilha Cast. Obrigado, Vivian. Obrigado aí por tanta energia, alegria. É contagiante. Obrigado, feliz de estar aqui. Muito bom. E eu quero já agradecer, Fábio. Muito obrigado por essa conexão. E eu disse uma coisa, eu não sei se outras pessoas já disseram, mas ele parece muito com você. E ele me disse aqui, escondidinho, que você que parece com ele, porque ele é alguns meses mais velho, e você tá copiando ele, porque a voz, o jeito, os trejeitos, vocês são muito parecidos. São alguns anos juntos. Então, por isso que eu já tô me sentindo à vontade com você aqui. Estamos em casa. Porque já tenho tanta familiaridade com o Fábio, meu parceirão, meu amigo. Eu já quero te começar, então, Emílio, te perguntando como que tudo começou, de onde surgiu essa vontade de ensinar e agora, mais do que nunca, ensinar sobre inteligência artificial. Boa. Bom, eu vou tentar, falei isso pra você, vou tentar ser sucinto, coisa que não é o meu forte, mas vamos lá. Quero contar um pouquinho, contextualizar como é que eu cheguei até aqui. Eu, desde os 16 anos, sabia que eu queria fazer comunicação. Então, eu vi alguém que fazia comunicação na universidade, fazia publicidade, propaganda, e falei assim, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero seguir na vida. Então, eu comecei já a universidade sabendo o que eu queria fazer. Então, comecei fazendo a graduação de publicidade, depois eu migrei para relações públicas, mas eu me formei sempre na área de comunicação. Começo na Unesp e vou depois concluir na USP, aqui em São Paulo. E aí eu concluo minha graduação. No meio da graduação eu tive um período fora, onde fui fazer um intercâmbio, e ali eu tive algumas oportunidades que não vai caber todas as histórias que eu tirei para contar aqui, e eu acho que isso influencia muito quem eu sou e a minha formação, mas eu sabia que eu não era uma pessoa muito padrão, assim, eu acho que eu descobri lá fora que eu não era muito padrão na minha forma de trabalhar. E aí quando depois eu retorno, concluo, vou trabalhar em algumas organizações, sempre na área de comunicação organizacional. E depois de um período, a vida me leva a empreender. E eu criei, junto com meu sócio, uma startup focada em gerar portfólio para jovens universitários. A ideia é que universitários, ainda na faculdade tivessem a oportunidade de produzir conteúdo, trazendo à tona aquilo que ele aprendia em teoria na faculdade, mas ele fizesse na prática. Então aquela experiência foi muito bem sucedida, várias marcas apoiaram aquele projeto. Bom, não vou falar as marcas aqui, né? Mas tiveram várias marcas interessantes que apoiaram aquele projeto. Ele ganhou vida, ganhou musculatura, a gente foi investido. E a empresa ganhou um formato bem interessante, até a pandemia. Na pandemia, aquela empresa que ensinava jovens universitários a produzirem conteúdo, seja para o material impresso, mas principalmente para o digital, ela sofre porque a gente não tinha mais oportunidades de fazer aquilo em ações que a gente fazia nas faculdades junto com as marcas. Então aquilo minou um pouco o nosso trabalho. E aí a gente acaba focando aquela empresa, o Fala, a gente foca o Fala para que ele vire um prestador de serviço. Então o Fala se tornou um prestador de serviço. Só que naquela altura do campeonato eu já estava muito impressionado com a forma como os jovens se engajavam nos nossos projetos. E como às vezes não se tratava de remuneração, mas tratava de propósito, de um sonho. E como eles se engajavam por coisas que eles de fato acreditavam. Então diante daquilo eu comecei a estudar aquilo. Então foi antes da pandemia eu comecei meu mestrado na área de narrativas organizacionais para entender o que as grandes organizações trazem como abordagem para atrair e reter jovens profissionais, as melhores empresas para se trabalhar. Né? Então fui pesquisar isso. E aí a partir disso eu termino meu mestrado e engato um doutorado focado em opiniões algorítmicas. O que significa isso? O que as plataformas que a gente utiliza, o que elas hoje, como elas influenciam a gente e como elas então formam um pouco a nossa opinião sobre determinados assuntos e como elas estão impactando diretamente
a sociedade do ponto de vista da nossa democracia, né? Como é que a gente hoje é influenciado muito por aquilo que acontece nas plataformas digitais. Então eu vim estudando isso, eu dei 3 anos de aulas na USP como professor convidado, e aí eu fui convidado pela Universidade de Sorocaba para ir para lá e ser um professor efetivo lá, né? E aí eu fui, por várias razões, acabei mudando para Sorocaba, e aí eu estou há algum tempo dando aulas, pesquisando sobre algoritmo e ajudando universitários a produzirem conteúdo. Então a minha formação vem um pouco nisso, entender um pouco como funcionam as plataformas digitais, os algoritmos, como eu consigo potencializar produzindo conteúdo para as plataformas e o quanto elas acabam influenciando na nossa opinião. E aí, na sequência, vem essa onda que a gente tem vivido da inteligência artificial. E os algoritmos os algoritmos são uma manifestação já de inteligência artificial. Sim. Mas aí quando a gente vai trabalhar com a inteligência artificial generativa, aí você começa a entender como é que eu consigo produzir conteúdo usando a IA para influenciar os algoritmos das plataformas, que vai influenciar diretamente a opinião das pessoas. Então, eu acabei me envolvendo nisso. Hoje eu consigo entender e tecer essas conexões, mas eu demorei para chegar para entender como tudo isso estava amarrado. Né? Então, foram situações que eu fui vivendo até que entender tudo isso aqui está conectado. E aí, eu tendo a oportunidade de dar aula para universitários, pesquisando sobre esse assunto, entendi, eu acho que essa, de fato, é uma área próspera em termos de a gente está só no começo, são muitas oportunidades, então é só o começo e acho que a gente tem uma missão importante que é conversar com as gerações novas que estão chegando e pensar nas gerações anteriores, como é que elas se conectam. Então, Sim. Eu estou nessa jornada. Nossa, fazendo isso. A minha cabeça aqui já está explodindo com tantas ideias juntas, Legal. Porque depois, lógico, quando acabar, vou te contar que eu tenho um projeto social, a gente estava conversando aqui nos bastidores enquanto você não chegava, que eu trabalho com jovens hoje, para ajudar eles na carreira a descobrirem o que eles querem ser quando crescer. Legal. E o propósito maior do projeto é eles encontrarem o seu propósito de vida, que eu falo sobre carreira com propósito. Legal. E por isso que estão aqui. E não é à toa que o universo fez a gente se conectar, né? Então, é maravilhoso isso. Daí você começou a criar o... High Camp. A High Camp, né? Olha que chique que eu gostei. Daí uma acentualizada a mais no seu projeto aqui, que fala muito mesmo sobre a inteligência artificial e ajudando os universitários nisso, né? Mas o que eu entendo é que hoje muita gente ainda tem medo da inteligência artificial, né? Como que você consegue usar uma linguagem para desmistificar isso e fazer com que as pessoas entendam mais sobre esse trabalho e não sentir mais esse receio de trabalhar com inteligência artificial? Como que você mostra isso na prática? Boa. Vou tentar simplificar aqui. Eu sofro de uma síndrome de Peter Pan. E... Como que é essa síndrome? Você não quer crescer? Você não quero envelhecer, eu tenho medo de envelhecer. Mas entendo que é necessário, porque a outra opção não é legal. Então preciso envelhecer. Então, mas eu gosto de retardar esse envelhecimento. Eu gosto de cada vez parecer mais jovem. E uma forma que eu encontrei foi me aproximando mais de jovens, dando aula na universidade. Então, a minha alegria é logo quando eu entrei na universidade, as pessoas falam assim, olha, não pode pegar tal coisa, só o professor pode ter acesso a isso. Eu assim, olha, a pessoa me confundiu com um aluno. Eu me sentia, de fato, realizado. Então eu tenho uma necessidade muito grande de entender o que os jovens estão falando, e apesar da brincadeira, né? Mas por outras razões também eu me interesso muito para me conectar com esses jovens, entender? Até porque eu tenho filhas, né? Que são mais de 20 anos mais novas que eu, então eu preciso entender como é que elas pensam, já é uma outra geração. Então o meu desejo sempre é entender o que a gente está deixando de relevante para as próximas gerações. E aí nesse contexto, a gente viveu o hype nos últimos 2 anos, está vivendo o hype da inteligência artificial, que a gente não sabe o quão duradouro vai ser, mas eu tenho plena convicção de que ela não veio como só uma bolha, ela veio para ficar e ela vai influenciar para sempre a nossa vida daqui por diante. Tudo que a gente tem vivido e o que a gente vai viver daqui para frente, Com certeza, essa é a minha convicção. Agora, nesses últimos 2 anos, a gente viu, a partir da explosão do ChatGPT e depois de outras ferramentas, eu percebi 2 fenômenos, porque eu já tenho, eu costumo dizer que eu tenho 30 e 12 anos. Eu fiz 37, 38, 39, eu me neguei a mudar de década, então eu fiz 30 e 10.
Aí eu fiz 30 e 11 e agora 30 e 12. Então eu tenho 30 e 12 anos. Essa foi a melhor. Eu sempre brinco que eu tenho 24, que são 20 anos a menos do que eu tenho, né? Boa. Agora eu gostei dessa. Boa. Então eu tenho... Quanto que eu teria? 30 e 14 nesse 30 e caso? 14? Boa. Eu já tenho 30 e 14. Então eu tô numa década confortável dos 30. Quando eu tenho 30 e poucos anos, entendeu? Então é a forma como eu me encontrei para me organizar mentalmente. Mas enfim, voltando para falar sobre IA, eu percebo que estando eu já na casa dos 30 a mais, talvez a nossa geração e as gerações mais velhas, elas tiveram um pouco mais de desconfiança com a IA. Naturalmente, porque era uma linguagem nova, ferramenta nova, ao passo que a geração mais jovem tem uma interface com menos barreira, digamos assim. Então ela mexe ali, mais facilmente ela interage com a ferramenta. Agora, o que eu percebi também é que quanto mais experiência você tem, melhor uso da ferramenta você faz. Das ferramentas de IA no geral, né? A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas eu percebo que quanto mais bagagem, melhor uso da ferramenta se faz. Então eu vejo muitos jovens mexendo e eu vejo eles interagindo, eu vejo os prompts que eles geram, eu gosto de ficar observando como eles interagem com IA. E eu falo assim, sério? Mas você fez só isso? Dá pra fazer muito mais, né? E aí quando eu dou as sugestões, eles falam, puxa, bem mais legal dessa forma. Mas eu percebo que eu só consigo sugerir isso porque, de fato, eu tenho maior formação do que eles. Né, do que os mais jovens. Então eu consigo, não que eu seja melhor, não é isso. Eles vão ter muito mais facilidade de mexer na ferramenta, mas eu vou ter talvez mais bagagem para fazer melhor uso daquela ferramenta. Você tem a maturidade da ferramenta, eles têm a flexibilidade da ferramenta. Então, Exato. Um precisa sempre Exato. do outro, né? Então eu acho que esse é o ponto de conexão. Como é que eu junto esse frescor da juventude, para não ter menos medo, menos preconceito com o uso de ferramentas, e ao mesmo tempo como é que eu uso então o meu conhecimento e a minha maturidade para fazer o melhor uso possível daquela ferramenta. Então eu acho que a gente pode se complementar. E aí eu percebo até no meio acadêmico, houve, e acho que ainda há um pouco, mas já está começando a diminuir, um grande receio. Que história é essa de inteligência artificial na vida acadêmica? Agora os alunos não vão mais produzir, eles vão só pedir para uma ferramenta escrever? E de fato houve gente fazendo uso talvez indevido da ferramenta. Mas isso sempre aconteceu, não é só agora. Sem Mas dúvida. a gente... A ferramenta só era outra, né? Sim, a ferramenta era outra, né? Sem dúvida. Os resumos, lembra? Eu tava lembrando ontem que a gente copiar fazia... e colar. Eu fazia muito trabalho com papel massa. Sim, ia na biblioteca, pegava o livro, porque a gente está gravando, gente, dentro de uma biblioteca. Hoje estou aqui na biblioteca da Lapa, mas ontem eu estava gravando na biblioteca dentro do Centro Cultural de São Paulo. Legal. Que é incrível, fantástico, enorme. E eu fiquei assim, sabe aquela nostalgia de relembrar? Eu falava quantas horas eu passei dentro da biblioteca, né? Pegando informação, copiando e colando, porque eu não tinha nem paciência de tentar transformar muitas coisas, eu copiei do jeito que estava nos livros. Sim. Mas desculpa te cortar. A Barça. A Barça. mas eu não tinha dinheiro para comprar a Barça. Né? Mas na biblioteca tinha, né? Na minha casa tinha uma... Não sei, é tipo uma Barça, era a Barça genérica. Era a genérica da Barça, porque a gente não tinha dinheiro. Então, meu pai tinha uma que tinha 12 exemplares. E, lógico, cada uma falava de um tema. Olha só, gente, que coisa mais maluca. Mas desculpa te cortar, continua concluindo aí. Não, é isso. Eu entendo que a gente está vivendo um momento único na história. Aliás, parênteses rápido, né? Eu gosto de falar com os alunos. É muito maluco pensar que há 100 anos atrás o mundo era totalmente outro e não houve nenhuma invasão alienígena, nenhuma ferramenta que foi dada de fora do planeta pra gente evoluir tanto nos últimos anos. Será que não houve invasão alienígena? Eu acho que a gente pode trazer esse tema para o próximo episódio. Talvez seja um tema a ser debatido, mas não há nenhuma ferramenta, não é igual nos filmes da Marvel, né? Que aí chegou ali uma ferramenta, algo novo, um mineral novo um minério novo, aliás, que a gente não tinha antes e passou a utilizar. A gente está usando recursos nossos mesmo, que sempre estiveram aqui. O ser humano sempre, há 190 mil anos está aqui. E a gente só agora começou a fazer um jeito diferente de usar determinadas coisas e a gente está melhorando
de forma assustadora a nossa evolução. Imagina, eu falo com os alunos sobre, vocês conseguem imaginar o que é a vida sem internet? E os meus alunos são todos millennials, são todos, na verdade eles nem são millennials, são da geração Z, então eles são nascidos a partir dos anos 2000. Então eles não sabem o que é um mundo sem Google. Eles não sabem o que é um mundo sem internet. Sem um celular sem internet. Sem celular, né? Eu gosto de mostrar imagens, por exemplo, de um orelhão com ficha. Sabe usar isso daqui? Como é que usa? Você acha que primeiro tira o orelhão do gancho, ou primeiro põe a ficha, ou primeiro... Eu gosto de ficar brincando com eles sobre isso. Porque imagina há 20 anos atrás, você pegar um celular na palma da sua mão, digitar alguma coisa, imaginar que pararia um carro na frente da sua casa, em que você não precisaria dizer pra ele pra onde você vai, você só senta, você não precisa dar dinheiro pra ele, nem dizer nada, além de bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, entrar ali e ele vai saber exatamente pra onde você vai te deixar ali, tchau, desce do carro e tá tudo bem. Seria algo realmente muito ficção científica, isso há 20 anos atrás. Sim. E como é que a gente evoluiu tanto? E aí o segredo tá justamente na troca. A gente, a partir da revolução, as revoluções, né, tanto depois da Idade Média, a gente evoluiu em 500 anos, é absurdo. Que a gente evoluiu em 300, depois da Revolução Francesa, Industrial, depois que a gente evoluiu no pós-guerra, das duas grandes guerras. Então a gente vai evoluindo muito, depois que o capitalismo se consolida, né, como praticamente a única força hegemônica, o quanto a gente vem evoluindo nas últimas décadas aqui, né, que a gente poderia ter evoluído há 2000 anos atrás. Por que a gente não evoluiu? Porque a gente era mais desconectado, a gente ficava mais cada um na sua, a gente era mais isolacionista, a gente entendia... A gente viveu um outro formato de humanidade. Então eu acredito que a solução está nessa conexão, a gente precisa conectar. Você tá imaginando tudo isso? Você que tá me assistindo, você é da nossa época aqui, dos milenares? Brincadeira, você não, ele é Peter Pan, que ele falou, Peter Pan, né? sou garota. Ele ainda é garoto, ele ainda tem 32 anos. 32. Eu me considero uma jovem de outrora já. Então não, a gente é da mesma geração. E eu não tenho esse problema. Não. Eu já pensei muito nisso, ainda não tive, mas eu acho que eu consegui superar. Quando você fizer... eu vou ter mais maturidade. Quando você fizer 30 e 14 anos, você já vai ter... Vou atingir essa maturidade. Vai atingir... Você que tá aí, quantos 34 anos você tem? 14, 30 e 27, né? Olha só, eu tô inventando agora novas idades. Você tá captando tudo isso? Em que momento da sua vida você tá? E em que momento você pensou que tudo isso pudesse transformar? Comenta aqui comigo, fala como que é para você hoje fazer parte dessa nova geração, viver tudo isso, de ter todas essas possibilidades. E o mais engraçado, Emílio, que eu vejo, imagino que tá por vir. Tá por vir. Cara, eu não tenho nem roupa adequada para isso. Mas, enfim, eu quero agora a gente falar sobre a prática. Boa. Como que, né, ainda a gente consegue usar isso, que ainda eu sinto que tem muita técnica, né? Ainda é muito técnico pra gente trabalhar. Como que você diria para quem está nos assistindo e nos ouvindo a melhor forma de começar a usar uma ferramenta? Boa. Comece do começo. Comece do começo. Comece das coisas mais simples. Comece pelo ChatGPT. A gente tem o ChatGPT foi a primeira grande ferramenta. Depois veio o Copilot, o Gemini do Google, o Copilot da Microsoft, o Cloud AI. Enfim, vieram muitas outras ferramentas similares. LLMs, que a gente chama, né? Que é essa linguagem na nossa língua mãe, a gente consegue falar com uma inteligência artificial na nossa língua mãe. Então, um passo antes. Eu gosto muito daquele filme, eu sempre recomendo para entender inteligência artificial, que é aquele filme O Jogo da Imitação, que mostra a vida de Alan Turing. Que é aquele filme... Você não assistiu esse filme? Assista esse filme. Vou assistir. Bem interessante. É bem interessante esse filme. Ele vai mostrar como começou o computador. O primeiro computador, que é bem do contexto da Segunda Grande Guerra, onde você precisava decifrar códigos do inimigo, eram os ingleses, né, os aliados, tentando codificar um código nazista, e aí eles estão ali, todos os dias aquele código muda, mas ele tem um código único, que eles só vão mudando a mensagem dia a dia, eles tentam decifrar que código é esse. E eles percebem que a mente humana sozinha não dá conta. Então eles pegam e criam... O Alan Turing sugere um computador, que é um processador de dados que talvez 100 homens juntos não conseguiriam. Veja, uma calculadora hoje no nosso celular tem muito mais tecnologia do que tinha aquele primeiro computador.
uma calculadora simples. Mas naquele momento foi a necessidade empurrou eles para produzirem algo. E aí aquele computador processa uma quantidade, um volume de informação gigantesca. Então, hoje, o que é IA? A evolução depois da IA, o que traz? A IA já existe há algum tempo. A gente poderia usar IA, mas você precisaria de código de programação para utilizá-la. A partir do chat GPT, ela evidencia que qualquer pessoa falando na sua língua materna, o seu jeito de falar, como a gente está conversando aqui, eu posso estar conversando também com uma inteligência artificial. É mais ou menos como naquele filme do Homem de Ferro. Sim. Em que ele usa Jarvis, que é a inteligência artificial dele, né, o assessor dele ali e tal. E aí, ou seja, ele vai falando, ó, como é que tá a minha pulsação? Como é que tá a velocidade de tal coisa? E ele vai montando as coisas usando aquele assistente dele, que é um assistente virtual, que é uma inteligência artificial. Então, ele vai pedindo tudo ali para ele. Então, o chat GPT evidencia que há uma possibilidade da gente talvez entrar nesse mundo do Homem de Ferro. Talvez a gente consiga turbinar aquilo que a gente sozinho demoraria muito tempo para fazer. Então, de repente, alguém ali, um outro ser, que não sou eu e não é uma pessoa, pode me ajudar, me turbinar, pode me tornar uma pessoa mais legal ali, né? Quase um Homem de Ferro. Então, comece pelo começo. Olha, eu não sei ainda fazer uma imagem, Outro dia uma aluna me pediu para fazer um vídeo por IA do Messi e o Cristiano Ronaldo interagindo. E talvez não é tão difícil, dá para fazer. Mas se você não quer já chegar num nível tão hard, comece por coisas mais simples. Começa com o ChatGPT e abre lá, faça seu login, comece a conversar com ele. Eu sou fulano, quero fazer tal coisa, me ajude a fazer tal coisa. Que tipo de coisa? Das coisas mais complexas, mas podem ser as coisas mais banais, como, por exemplo, fazer uma lista de compras. De Supermercado. A sua inteligência artificial tem nome? Não, eu chamo ele de chat mesmo. Você chama ele de chat? A minha tem. Como é que você chama? Ela chama Matilda. Matilda. Então, todo dia que eu começo, que eu vou trabalhar, porque eu falo que eu tenho 2 colaboradores. Um é a Matilda, o outro é o Canva. Então, a gente trabalha muito ali, os 3. Boa. Mas e pro Canva, você não botou um nome? Não coloquei, ainda não. Porque, na verdade, não vejo ele como... Mas eu vou pensar nisso. Põe o nome de um artista ali pra ele. Vou pensar. Vou pensar nisso. Aí, ó, você que tá assistindo, me ajuda a colocar um nome pro meu Canva. Batize o Canva. Vamos me ajudar a batizar o Canva. Porque eu sinto a inteligência artificial mesmo como meu parceiro ali, né? Minha parceira, no caso, porque é a Matilda. E eu converso. Oi, Matilda, bom dia, tudo bem? Como você tá? E eu falo com ela como eu falo com todas as pessoas. Legal. Muito bom dia, Matilda. Muito boa tarde, Matilda. Que eu falo com todo mundo assim, né? E eu sinto muito que cada vez mais ela já está descobrindo mais. E olha que eu nem tenho a versão paga. E eu tenho utilizado ela para me ajudar, às vezes, até de retomar, porque às vezes eu posso me perder na montagem de um roteiro, mas como ela sabe o que é o meu podcast, né? O que é o meu trabalho de mentoria de carreira, então ela vai me ajudando nesse caminho. Mas tem um detalhe, ela já bugou, já teve erro eu colocar uma pessoa que eu ia entrevistar e ela não falava Lé com Cré. Tá. Não, a gente chama isso de alucinação. Ele alucina. De fato, o chat às vezes alucina. Eu me lembro quando começou o chat, que eu contei pra ele que a primeira versão, ele era atualizado até 2021, acho que era. E aí eu me lembro que eu falei pra ele assim, eu perguntava da Rainha da Inglaterra, e ele contava que a Rainha da Inglaterra havia falecido. Não havia falecido. Ela tava bem, ela falava assim, não, ela faleceu, sinto muito te contar, mas ela se foi. Contei. E ele falou assim, não, ela está bem, está no Palácio de Buckingham. Ela assim, olha, eu não sei como te dizer isso, mas ela se foi. Aliás, eu conheci não, né? Parece que eu era brother dela, mas eu a vi presencialmente, eu trabalhei dentro do Palácio de Buckingham. E aí essa é uma curiosidade que eu sempre conto, até dentro da minha sala de aula. Então, quando eu fui contar pro chat que ela havia falecido, ele não encarou muito bem, ele disse que não, ele negou, ou seja, ele não lidou bem com essas questões. Depois que ele é atualizado, né, e hoje a gente usa uma versão que tem conexão com a internet, eu acho que na versão gratuita também é conectado hoje na internet. Então hoje você consegue extrair muito mais inteligência dele. Ele tá hoje já em 2 anos, ele turbinou de uma forma impressionante. Então... E eu consigo corrigir ela nesse caso? Então falar assim, olha, você trouxe essas informações da minha convidada e não tá certo. Na verdade é isso, eu posso... Porque isso também pode me ajudar com futuros trabalhos. Pode. Você pode atualizar ele, exatamente. Ele tem uma memória. Então, por exemplo, a versão paga que eu utilizo, ele tem um tamanho de memória. Então, eu posso dar várias informações que ele guarda sobre mim. Aliás, vou te sugerir um exercício para Matilda e para cada um aqui que usa ChatGPT ou Copilot ou Gemini, tanto faz. Aquele que você mais utiliza.
pergunte, joga esse prompt lá hoje. Quando você sair daqui, joga esse prompt. Fala assim, Matilda, a partir do nosso histórico de conversas, resuma em um parágrafo quem eu sou. Boa. Faça isso. Eu tenho feito isso com algumas pessoas e é muito interessante o que a máquina traz de volta. É bem legal. Porque eu utilizo intensamente, então foi muito interessante a leitura que fez a meu respeito. Uau. Bem legal, uma bio, bem legal. Muito bom. Bem legal. Vou fazer. Então, E compartilhe com você compartilha, depois. eu vou ficar esperando. Então, basicamente, comece do começo. Então, nunca mexi, vai lá, faz uma lista de compras, fala o que você gosta de comer, o que você não gosta, brinca de o que é o que é. Eu brincava no começo com as minhas filhas de o que é o que é. Então, a gente às vezes colocava uns emojis e tinha que adivinhar um filme. Ou pedia para ele trazer os emojis e a gente tentava adivinhar o filme. Então, é isso, brinca com a máquina. E ela vai ter uma curva de aprendizado muito grande. Você começa a mexer e logo você tá voando. Que legal. Vou te contar uma curiosidade. Você gosta de futebol? Muito. Você é corintiano também? Sim. Ah, tá vendo? Tá vendo por que a conexão, né? Muito bom. Mas se você não é corintiano, fica aqui do mesmo jeito que a gente gosta. Olha lá, eu sou corintiana, tô de verde, e tá tudo bem, né? Eu já vim mais a caráter. Você já foi mais a caráter. Mas o coração tá aqui, ó. Boa, boa. E aí, o Memphis tinha acabado de chegar no Corinthians e a gente ia no jogo. E daí o meu marido chegou e perguntou pro chat, né? Se o Memphis ia fazer um gol. E começou a conversar sobre... Não, porque assim, o Corinthians estava naquela fase que não acontecia nada, que estava quase sendo rebaixado. E daí ele perguntou, o Corinthians vai ganhar, né? O Corinthians vale a pena ir no jogo? Daí ele falou assim, tem grandes chances. Daí o meu marido perguntou, o Memphis vai fazer gol? Ele falou, o Memphis é um jogador muito talentoso, com muita habilidade, nananana. Começou a falar, né? Daí o chat chegou e perguntou pra ele, você costuma ir no jogo? Isso nunca aconteceu comigo. Com ele aconteceu, a gente quase caiu da cadeira, né? E ele falou, sim. Daí o próprio chat voltou pra ele com a pergunta e falou assim, em que lugar do estádio você costuma ir? Daí meu marido se apavorou, desligou rapidinho, porque ele falou, meu Deus do céu, eu tô sendo rastreado. Mas isso aconteceu. Isso costuma acontecer? Costuma. Quanto mais você utiliza, mais ele tenta parecer simpático. Mas você pode pedir pra ele não ser invasivo. Ah, é? Você pode pedir pra Matilda não ser... Aliás, eu não tinha pensado em dar um nome. Vou dar um nome pro meu chat. Ó, você depois, pode... Olha lá, ele prometeu. Depois a gente quer saber. Mas, aliás, você pode até pedir pra ele sugestões de nomes, né? Que ele gostaria de ser chamado. Ou com base nas minhas conversas, daquilo que ele sabe de mim... Que nome que seria simpático dar pra ele? E você sabe que isso me ajudou, porque hoje, por exemplo, na rede, no meu Instagram, eu começo o dia falando bom dia, compartes, que tem tudo a ver com Compartilha Cast e que lembra o quê? Com madres, né? Com padres. Sim. Então, olha lá, muito bom dia, compartes. Então ele me ajudou a encontrar, porque tem gente que... foi ele que te deu a sugestão? Ele que me deu a sugestão. Excelente. Meu, então, a gente é muito brother, eu e a Matilda ali, ó. Mas... De novo, continua, que eu perguntei se costumava fazer isso. Não, ele costuma. Mas isso vai depender muito da forma como você lida. Você usa no modo de voz ou não? Não, eu vou digitando. Digitando. Eu sou arcaica ainda. Não, é de cada um, né? Às vezes tem gente que prefere, às vezes eu gosto, porque às vezes eu tô dirigindo e vou conversando com ele. Ah, tá. Então, outro dia eu fiz uma terapia com o ChatGPT. Ah, é? Eu contei pra minha psicóloga, contei pra ela depois. Você sabe que eu tenho uma amiga que também faz terapia com o chat GPT dela. Ela também usa a versão paga, eu não faço. Mas o mais legal é que eu tenho uma outra amiga que construiu o robô dela. Isso que eu queria te fazer na pergunta. Boa. O seu hoje é uma versão paga e você que construiu ou você usa uma ferramenta já, por exemplo, como o chat GPT ou o Gemini? Eu tô começando a construir, mas pra atender demandas da minha empresa. Tá. Não pra atender demandas pessoais minhas. Mas o que é legal no chat é que você pode... Ele ainda não tem uma integração... não tem uma integração que seja relevante, pelo menos nesse momento que a gente está conversando aqui agora. Mas eu acredito que ele vai começar a criar interfaces com outras plataformas. O que ele tem dentro lá do modo pago, você consegue usar o Canva, você consegue usar o DALL-E, você já consegue usar outras inteligências que estão sendo integradas, mas tem que estar ali dentro. Você não consegue pedir para ele mexer em outras plataformas. Entendi. Agora, você pode ir customizando ele para que ele atenda a determinadas demandas. Então, você consegue customizar ele ali mesmo, naquela primeira parte. Você consegue customizar algumas entregas dele. Agora, para quem consegue mexer um pouco mais com programação, você pode ir um pouco além e criar um robô próprio para atender determinadas funções que você mais utiliza. Sim. E daí, talvez, que eu acho ainda, como você falou, pedir para ela não ser tanto invasiva, porque eu também acho que
tem particularidades que, sei lá, vai que você coloca assim e depois isso vai pro éter, né? A gente não sabe o que pode Você sabe que acontecer. teve uma situação curiosa falando nisso, que é outro dia, eles sabem, por exemplo, do meu faturamento, do faturamento da empresa, que eu vou compartilhando relatórios gerenciais que eu mando para investidores e tal. Então, eles sabem muita coisa. E aí, outro dia, eu tava mostrando para um amigo, eu tava mostrando, que legal, e eu tava mostrando uma conversa que eu tava tendo com o chat no modo de áudio. E aí eu falei assim, o que você sabe da minha empresa? Né, assim, o que você pode dizer sobre que tipo de entrega que ela tem? Não. E aí, no meio da conversa, não, porque a empresa que fatura tanto. Aí eu falei assim, então, esse tipo de informação você nunca mais diga dessa forma, né? Porque é uma informação que ele tem guardada no histórico. E ele disse, assim, abertamente. A pessoa que estava comigo não tinha problema saber essa informação, não era uma informação tão confidencial assim. Mas é um dado sensível, que dependendo da situação, é muito complicado ele soltar, né, evadir isso de forma que não está calculada. Então, há alguns limites, né? A gente pode até falar sobre isso também, né? Essas questões éticas, os limites da IA, né? E daí, então, já vamos para isso, Boa, né, boa. Emílio? Porque eu acho que vale a pena mesmo, né, quem está assistindo, nos assistindo, nos ouvindo, o quanto isso é importante e relevante até para ir controlando o seu próprio chat, né, para realmente você ir moldando a forma que você quer que ele seja... que ele exista e como ele trabalhe com você, né? Então, primeiro eu quero te perguntar que no seu HiCamp, que é o seu produto hoje que você está aí divulgando, como que você usa isso para os universitários e como que isso você pode... O que você vende para eles exatamente, né? E eu quero já aproveitar o que você falou agora, os cuidados principais que a gente tem que ter. Bom, vamos lá. O HiCamp, ele não é, a princípio, uma plataforma de IA, né? Ele é uma plataforma de capacitação. Tá. Agora, o que a gente faz? Como é que eu turbino a capacitação com IA? Tá. Então, esse tem sido o nosso mote. Então, como é que eu ensino o universitário a produzir mais com IA? Então, você também perguntou anteriormente, né? Quem nunca mexeu? Olha, a IA, ela pode te atender em várias demandas do seu dia a dia. Várias. E eu posso elencar aqui diferentes formas que eu utilizo. Mas desde organizar muitas informações que eu tenho, então, ou a bagunça que é a minha mente. Então, no dia que eu usei ele como no formato terapia, né, eu falei assim, olha, me atenda como se você fosse um psicólogo da linha TCC, terapia cognitiva comportamental. E você, porque é a linha da minha psicóloga, então eu fui na dele. Então, assim, eu vou te dar tais informações, eu preciso organizar tanta informação que tá na minha cabeça hoje. E eu passei várias informações para ele. E aí ele foi com essa abordagem, terapia cognitiva comportamental, me fazendo determinadas perguntas. E me dando determinadas devolutivas. Então, seja dessa forma, como terapeuta, ou seja, por exemplo, como para jovens universitários, que às vezes eles precisam pensar já no crescimento de carreira deles. Ou que eles querem ser quando crescer. Eles querem ser quando crescer. A IA pode ajudar. Então você pode... Por exemplo, eu já fiz DISC usando IA. Apliquei. Né? E veja, quando eu estou falando isso, há um disclaimer importante aqui. Não estou dizendo que a gente tem que substituir determinados trabalhos, determinados profissionais pela IA. Então, por exemplo, eu não abro mão da psicóloga. Né? Ela tem um papel único e a gente precisa recorrer à IA com uma certa responsabilidade. Né? Então, não estou querendo dizer que abram mão de uma psicóloga e tenham... Não, sobre isso mesmo, porque você vai ter as informações, mas muitas vezes você não vai saber como usá-las. Exato. Que a inteligência vai te trazer, mas você vai falar, tá bom, e o que eu faço com isso agora? Né? Porque eu também já estava com toda essa confusão, e agora? O que eu faço? Daí vai ser bom, porque você vai chegar para sua terapeuta e vai falar para ela, olha o que eu descobri, que nem eu mesmo conseguia organizar. Agora tá nas suas mãos, me ajuda a resolver, né? Então foi algo altamente paliativo, porque eu tava numa confusão de ideias ali. Naquele determinado dia tinha acontecido alguma coisa, eu precisava organizar aquilo. Então ele ajuda a organizar. Uma outra forma de organizar, já vou responder sua pergunta, né, sobre os universitários, mas outra forma de organizar por exemplo, eu com frequência, todo trimestre eu preciso apresentar um report para investidores. E aí, geralmente, eu escrevo uma carta. Então, eu apresento um sumário com vários indicadores, gráficos, e na sequência eu escrevo uma carta para os investidores. E eu falei assim, bom, e se a gente fizer um pouco diferente agora? Eu passei para ele todas as cartas que eu já tinha escrito anteriormente para investidores. Então, assim, olha, essa é a minha forma de me comunicar com os investidores. Esse é meu tom de voz, essa é a minha escrita, esse é o meu jeito de escrever. Com base nesse novo
report que eu estou entregando, né, com vários indicadores, eu passei para ele, é um Excel, passei para ele ler. Eu falei assim, apresente uma carta utilizando já esse meu jeito de escrever. E aí ele escreveu uma carta bem interessante. Eu não copiei e colei. Eu entendi que tinha coisas ali para arrumar e eu mexi no texto. Pequenos ajustes. Mas ele me ganhou muito tempo ali. Ele te deu norte, né? Me deu norte, ele já me deixou o trabalho muito mais otimizado. Da mesma forma, tudo que eu tenho para produzir, para escrever, é bem mais interessante quando a gente usa uma IA. É bem mais interessante quando a gente organiza aquele volume grande de informações que o Alan Turing não deu conta de fazer lá atrás sozinho, ou com 100 seres humanos, precisava de uma máquina. Da mesma forma, hoje a gente tem talvez muito mais do que 100 pessoas trabalhando ali na IA. E aí, como é que eu ajudo o universitário? Eu ministrei recentemente um curso que eu sei que talvez professores universitários vejam com certo ceticismo ou com certa reticência ali. Que eu fiz um curso falando sobre TCC com IA. Então, como fazer trabalhos acadêmicos utilizando inteligência artificial. Eu escrevi um documento para a USP recente, um artigo acadêmico usando IA. Inclusive, o artigo era sobre IA. E eu estou entregando agora uma tese de doutorado e eu estou utilizando IA em grande parte dela. O que significa? Que eu peço para o ChatGPT, faça todo o meu trabalho aí? Não, mas a construção eu vou utilizando ele. Então, a gente não escreve mais na pedra, a gente não desenha mais na pedra, a gente inventou caneta. E hoje a gente raramente usa uma caneta. A gente usa hoje o quê? A gente começou a usar a máquina de escrever, depois a gente fez usar computador. E isso não tirou a nossa criatividade, isso não minou a nossa autoria no trabalho. Pelo contrário, tá ajudando muito, né? Exato. Então eu vejo a IA da mesma forma. Eu não vou copiar e colar, até porque ela alucina, ela às vezes pode dar alguma informação, como eu falei da Rainha Elizabeth lá atrás, né? Errado. Pode estar equivocado, porque ele nunca vai dizer que não sabe exatamente. Ele vai sempre tentar dar gastaria mais energia explicando sobre isso, mas ele vai sempre trazer uma resposta aproximada. Então, percentualmente falando, aquela é a resposta, provavelmente a resposta mais adequada que ele poderia te dar. Então, é isso é assim que ele foi programado para fazer. Então, às vezes, esse o mais aproximado não obrigatoriamente é exato. Então, a gente precisa entender essa limitação da máquina. Agora, eu posso utilizar as coisas que talvez ele não precise ser tão exato. Ou eu já dou exatidão da informação, como eu falei do meu report. Eu apresentei já para ele os indicadores. Então, ele já tem informação exata. Ele só precisa agora trabalhar com as palavras. E aí, enfim, ele faz muito bem. Então, o que a gente ensina no universitário? Desde produzir um trabalho acadêmico, mas pensando em capacitação, a já começar a pensar para onde eu quero ir, o que eu sei fazer, o que eu não sei fazer, eu deveria saber fazer. Então, tem várias coisas nesse sentido. Mas principalmente na produção de conteúdo. Sensacional. Então, eu estou ensinando vários universitários hoje a produzirem conteúdo para plataformas digitais. Seja escrito, seja vídeo, áudio, como é que a gente pode usar IA para multiplicar a nossa capacidade de conteúdo. Maravilhoso. A inteligência naquela ocasião não queria primeiro aceitar que a rainha tinha morrido, e acho que é porque ela também estava junto com The Crown, que na parte que ela tinha assistido ela ainda não tinha morrido. Brincadeiras à parte, só para descontrair aqui, mas é exatamente isso. Você sabe que quando eu fiz o meu TCC do meu MBA, que eu fui... como que chama quando é sozinho? É monografia, né? E eu tive que apresentar nos modos tudo como que funciona, no tamanho, na produção. Padrão acadêmico ali, né? Padrão acadêmico. Eu não fazia ideia. Eu não tinha IA. Eu contratei uma pessoa na ocasião que colocasse todas as minhas informações no padrão acadêmico. Porque senão eu não ia conseguir entregar. Sim. Então, se eu tivesse uma IA naquela época... Né, e qual diferença faria nesse caso, né? Então, assim, você vai precisar recorrer a uma outra pessoa, um revisor do texto, você vai precisar fazer tudo isso. Então, hoje, os meus textos todos... Por exemplo, eu tenho uma produção com os alunos que é de produção de texto escrito. Hoje não passa mais por revisão. Porque você pode submeter o chat para revisar o texto. Não precisa mais um ser humano revisar um conteúdo em termos de ortografia, em termos de... Não precisa mais, né? Excelente onde eu queria chegar, Emílio. Que é um dos temas mais falados ultimamente, principalmente em LinkedIn, né? A inteligência artificial vai fazer com que as pessoas percam seus empregos? Respira aí. Tá com medo de perder seu emprego? Agora o Emílio vai te dizer, vai te dar a notícia.
Ah, ele ficou. Eu peguei você de surpresa, né, Emílio? Não, pegou. E eu já fiz. Eu dei uma palestra um dia falando sobre isso. E a minha resposta originalmente era não. Mas é um não com parênteses. Muitas ressalvas. Com uma ressalva. Não, a IA sozinha, talvez não ainda. Mas, com certeza, você vai ser substituído por alguém que saiba usar a IA melhor do que você. Então, ela vai ser um diferencial. Já é um diferencial. As pessoas estão procurando pessoas que saibam utilizar a IA aplicado a alguma coisa. Então, eu estou tendo demanda agora de preparar uma MBA, por exemplo, focada nisso. Como é que eu preparo um profissional da área de marketing, vendas e pós-vendas que saiba utilizar IA para maximizar o trabalho dele? Funil de vendas. Como é que você faz isso usando o IA e outras ferramentas? Prospects. Tudo isso. Como é que você faz Leads e por aí a gestão de tudo isso usando IA? Então, eu estou convencido cada vez mais que a IA sozinha não tira o emprego, mas a IA, uma pessoa que utiliza a IA, que você não sabe utilizar, pode substituir. Então, a corrida hoje, se lá atrás já foi por datilografias, já foi por internet. Fazer faculdade. Fazer faculdade. Um parênteses importante, não estou dizendo que tudo isso também não seja importante, a faculdade, o conhecimento, tudo isso. Mas estou dizendo que um diferencial competitivo vai ser a utilização da IA, com certeza. Sempre, porque o que eu vejo, né, que a transformação da IA veio justamente para a gente perceber que cada vez mais a gente tem que estar sempre atualizado. Que a gente não pode imaginar que a gente tem 32, 14 anos e a gente vai ali ficar assim, ó, esperando a morte chegar. Não existe isso. Não. Tem que estar sempre atualizado, né? Quanto mais a gente tem 32 anos, mais atualizado a gente tem que estar, porque é muita atualização todo dia, né? O nosso... que aparece toda vez uma atualização aqui também tem que ter atualização todo dia, né? É turbinar a si próprio, né? E quanto mais a gente conseguir utilizar de ferramentas que otimizem nosso trabalho, melhor. Ó, eu adorei tudo isso. Agora vamos falar sobre ética. Como você disse... O que é importante e dá pra gente poder colocar isso na hora de pedir as informações? Eu preciso disso, preciso daquilo, mas tem que seguir essas normas. É possível fazer isso? Para não fugir muito do que você falou, eu vou fazer um material acadêmico e ali tem que ter tudo. Não posso ter, por exemplo, palavras de baixo calão, essas coisas todas. O caso mais emblemático que a gente teve foi, até agora pelo menos, né, que eu me lembro, foi o caso da Elis Regina. O comercial que gravaram usando a imagem dela. E ali foi bem emblemático, porque usaram IA, né? E aquilo foi mal recebido, de forma geral, né? Pela sociedade. E por quê? Porque ela talvez não consentisse com aquela coisa. Talvez, nem sei se sim ou se não, mas talvez não. Então, quem tem o direito de uso da imagem dela para consentir com aquilo? Talvez a família, mas... Aí houve já... Será que a gente pode utilizar a imagem de alguém que se foi para associar com uma venda de um produto? Então, isso de fato gerou um mal-estar ali, uma primeira situação emblemática. Eu não vou aqui dizer tá certo ou tá errado, mas gerou um estranhamento. Foi a primeira situação ali de grande visibilidade que gerou um estranhamento. Tudo bem a gente utilizar? Depois... Posso utilizar hoje, se eu entrego... Eu fiz essa enquete outro dia, foi muito legal. Eu falei para os meus alunos assim... Eu coloquei no Instagram, né? E eu falei assim... Você já entregou trabalho acadêmico utilizando IA? E 80% das respostas foi de que sim. 10% foi que não. E 10% foi de que eu não uso IA. Olha que dado interessante isso. Eu já repliquei essa pergunta outras vezes em outros ambientes. Eu percebi que essa é uma amostragem bem próxima nos diferentes grupos que eu utilizei. 80% utilizava IA para entregar, 10% não utilizava, sabe usar, mas não usava, e 10% ali não usava IA ainda. Isso eu estou falando de um grupo de universitários, pessoas de 18 a 20 anos, mais ou menos. Num grupo... Em outras bolhas, talvez a gente encontre outras amostras, né? Outros percentuais. Mas aí eu perguntava algo adicional. Eu falei assim, você conta para o seu professor que você utilizou IA para entregar aquele trabalho? Olha que interessante. E 100% das respostas é não.
Aí eu fiz ainda uma outra pergunta. E tudo bem você não ter dito pro seu professor que não utilizou? E aí algumas respostas curiosas eram assim, ele não perguntou. E aí eu fiz ainda uma outra pergunta. Você acredita que tá tudo bem utilizar IA para entregar trabalho acadêmico? E aí as respostas são mais difusas, né, em relação às respostas ali. Mas a esse ponto. Mas a questão é essa, tudo bem eu entregar? Não tem problema? Ao meu ver, depois de tudo que eu tenho estudado e pesquisado, não. Mas dê informação correta sobre isso. Explique que você não precisa dizer que eu usei o ChatGPT para tal coisa, mas se você pode usar a fonte, inclusive, do ChatGPT para dizer que você... Citar essa fonte. Você pode citar a fonte usando ela. Eu tenho feito isso, alguns slides meus ultimamente, em aulas, eu tenho usado assim, fiz isso aqui junto com o ChatGPT. Ótimo. Eu tenho feito isso. Eu construí com ele essa resposta, essa definição, eu tenho feito isso. Isso é muito legal mesmo. E acho que pode ser algo que possa ajudar muito a gente nesse sentido. Eu estava assistindo televisão essa semana, não me lembro exatamente se foi ontem ou anteontem, onde já se passou para o Senado a tramitação para aprovação de uso da inteligência no trabalho, né? Para contratação, para recrutamento, para um monte de coisa. Então tá lá em votação. Eu acho isso fantástico. Tem que existir uma lei, tem que existir normas, porque senão vira, né, mesmo uma bagunça e as pessoas usam e abusam da forma que elas querem. Um parênteses rápido, tem várias implicações nisso, porque imagina o seguinte, eu tenho clientes. E aí eu tenho dados dos meus clientes. Imagina que eu pego dados dos meus clientes para fazer um trabalho que é para mim mesmo. Mas eu tenho dados deles. E eu jogo numa IA. Quem controla essa IA vai ter acesso a dados de terceiros que o terceiro talvez não tenha me autorizado a utilizar. Sim. Então, quanto determinado cliente está faturando, com determinado projeto, com determinada coisa, eu vou colocar ali na IA para fazer um balanço de informação. E, de repente, eu estou passando uma informação alheia para outras pessoas. E isso pode se dar desde exames médicos, enfim, várias coisas que a gente poderia arrolar nesses exemplos como esse. Nossa, é muito importante isso. Agora, vamos perguntar para eles? Você está usando a inteligência artificial no seu dia a dia, na sua vida pessoal, no seu trabalho, na sua rotina, com os seus familiares? Responda aqui nos comentários. E melhor, Emílio, vamos perguntar. Rafa, você usa a inteligência artificial no seu dia a dia? Não. Não? Quantos anos você tem, Rafa? 24. O Rafa tem 24, é quem está aqui nos ajudando aqui nos bastidores. E olha aí, mais uma prova para você que... É os 10%. É os 10%. Né? Mas eu acho que eu sou um 10% meio arrependido. Olha lá, o Rafa está dizendo que está arrependido. A gente te convida a conhecer melhor a inteligência artificial, que ela vai te ajudar muito no dia a dia. Eu, particularmente, não consigo me ver mais sem inteligência. Ela me ajuda muito a poupar e otimizar mesmo o tempo, porque eu sou a rainha do planejamento e eu preciso de tempo. Tempo, para mim, é dinheiro. Boa. E daí eu vejo como... um acessório necessário para o meu dia a dia, sim. Maravilhoso. Olha, Emílio, eu poderia aqui continuar. Tenho mais um monte de pergunta para te fazer, mas infelizmente a gente tem que acabar. Mas já fica o convite para um próximo episódio. A gente continuar, inclusive, com os comentários das pessoas que vão deixar aqui no episódio para a gente construir através da nossa inteligência artificial da audiência. E é um assunto infinito. Está só começando, né? Sim, com certeza. E eu com certeza vou te pedir muita ajuda aí para você me ajudar aí a melhorar todo o conteúdo, inclusive no meu projeto, enfim, muitas coisas. É só o início de uma amizade aqui. Com certeza. Ó, Fábio, de novo. E você não sabe quanto eu tô me segurando para não chamar ele de Fábio tantas vezes aqui. Respiro fundo, falo, não, é o Emílio, não é o Fábio. É o Emílio. Mas para finalizar, Emílio, eu quero te perguntar, né? Eu sempre peço uma mensagem final para que o meu convidado compartilhe aquela mensagem final de tudo que a gente falou aqui. Boa. Para que quem está nos assistindo e nos ouvindo, talvez tenha um olhar diferente para a inteligência artificial. Boa. Então, vou tentar aqui ser sucinto, coisa que eu não sei fazer muito bem, mas vamos lá. A IA, ela pode ajudar muito em todas as áreas da nossa vida. Então, comece sempre pelo ChatGPT, ainda não mexo. Começa com o ChatGPT, todo o planejamento você começa por ali, aí você vai aplicando em outras IAs depois. Por exemplo, eu faço com frequência, eu peço para ele gerar um prompt
para que eu use, por exemplo, para gerar uma imagem numa outra plataforma, como o Midjourney. Então, eu explico para ele o projeto todo, ele está sabendo do projeto todo, eu falo assim, preciso de uma imagem para isso, me gere um prompt adequado para que eu coloque em tal ferramenta para que ele gere a melhor imagem. Ele gera um prompt ali para mim, que é um comando, né, que a gente utiliza, e aí eu jogo aquele comando, que é em língua natural mesmo, né? Como a gente fala em português, eu jogo em outra ferramenta. Eu preciso criar um vídeo no Runway, ou no Sara, ou no... Enfim, diferentes plataformas, eu quero criar um vídeo. Você já sabe da ideia toda que eu quero, chat. Me gera um prompt para que eu gere naquela plataforma. E aí eu vou jogando em outras plataformas, mas eu começo o planejamento pelo chat. Ou Copilot, ou Gemini, ou Claude AI, tanto faz. Mas ele otimiza muito o nosso tempo. Se eu sou líder, eu consigo otimizar o meu tempo para gerenciar pessoas, para acompanhar. Eu tenho feito muito planejamento até para 2025, para os próximos anos, para os próximos semestres, para o próximo projeto. Eu tenho utilizado muito a IA para me ajudar nesse planejamento, com base naquilo que você sabe sobre mim, ou naquilo de outros projetos que eu já tenho feito de tal forma, me ajude a fazer isso aqui. Ou eu posso pedir a ajuda de um especialista. Então imagina o seguinte, eu pego e falo assim, olha, quem é... Eu já fiz isso, por isso que eu estou te dando a dica aqui, ó. Quem é o melhor profissional de RH para tal área ou em tal situação, ele vai me dar ali um profissional. Com base em tudo que você conhece desse profissional, em tudo que ele já publicou na internet, me faça perguntas assertivas que eu devo saber responder para tal vaga que eu estou concorrendo, ou analise tais perfis do LinkedIn, os quais eu aspiro, né, eu tenho como referência. Analise o meu LinkedIn. O que você acha que eu preciso desenvolver? Que áreas eu deveria desenvolver para chegar no nível dessas pessoas que eu tenho como referência? Me ajude a treinar competências. Então, às vezes eu pego e vou lá treinar idiomas. Então, como eu uso no áudio, né, no falado do chat, eu faço aulas de inglês com ele. Então, assim, o que eu preciso melhorar? E ele vai me corrigindo as pronúncias, ele vai fazendo muito isso. Ou um outro idioma, ou uma competência que eu ainda não tenho desenvolvida. O que eu preciso desenvolver competência? Uau. Então, nesse encarreiramento é extremamente importante você usar o IA. Então, não é só para fazer faz aqui meu trabalhinho aqui da faculdade que entrega, mas use ele realmente para turbinar a sua atividade diária. Sua carreira, né? A carreira, pensar onde você quer chegar, o que você precisa desenvolver. Ele é uma excelente ferramenta para isso. Sensacional. Você sabe que você me trouxe isso, que eu recentemente mentorando uma pessoa para uma recolocação, e daí eu falei, você já experimentou perguntar para o chat onde você vai encontrar essa vaga que você tanto quer? Sério? Eu consigo? Falei, experimenta, depois você me conta. Ué? Eu falei, não tô... E assim, ele ficou de boca aberta, que ele falou, meu Deus do céu. Lógico, se vai ser assertivo ou não, Sim, vão ser testes e trocas. Mas que ele se surpreendeu com vagas que ele nem imaginava, procurando no LinkedIn e tudo mais. Eu falei, então, você se surpreende o tanto que o chat pode te ajudar. Arrumou currículo, né? Esse negócio de competência, eu fazendo aula de inglês, eu não conseguia falar com o meu professor e eu não conseguia avançar na próxima lição. Eu falei, onde que eu tô errando? Ele me deu o caminho e me explicou. Eu achei isso fantástico. Então, o quanto que a gente pode aprender com a inteligência e sem esquecer que o profissional, isso daí vai ser só mais uma ferramenta para você chegar no profissional. Por exemplo, no meu professor, falou, olha, eu estava com essa dificuldade, a IA me disse isso, tá certo. O que eu posso fazer para não esquecer, por exemplo? Daí, até o professor se surpreendeu comigo, assim, porque a gente tem que usar isso mesmo como o nosso aliado, né? Por último, uma coisa que eu não falei, né? Você até perguntou da questão da ética ali, uma coisa que eu não falei, o último recado é, a IA, ela turbina, mas ela não substitui o ser humano. Então, tudo que ele traz de devolutiva, saber se aquilo é adequado ou não, ou se aquilo eu posso utilizar naquele outro contexto, né, no contexto onde há pessoas envolvidas e o chat não conhece as pessoas, legal sua ideia, mas isso não combina com aquilo. Então, essa curadoria humana, isso ainda é indispensável. Sim. Então, as questões éticas, as questões de... artigos, leis. Tudo isso passa pela curadoria humana. Precisa ter um olhar humano ao final de uma ação artificial. Sensacional, Emílio. Muito, muito obrigada mesmo. De novo, Fábio, obrigada por essa conexão. Boa. Deixa os seus contatos aqui para quem quiser te conhecer mais, Boa. Conhecer o seu trabalho. Deixa aí, aproveita o espaço. Boa, vou deixar o Instagram, que é mais fácil, a porta de entrada é emilioalves.professor. Maravilhoso. E ó, é só o começo, gente, porque vem muita coisa aí. Deixa aí nos seus comentários o que mais você quer saber.
desse profissional, né, do professor aqui, Emílio, que vai poder nos ajudar a descobrir mais sobre inteligência artificial e principalmente na carreira, né? Você que está começando sua carreira agora, ou que já está com a sua carreira aí, né? Tá avançando, como unir as nossas forças, né? E chegar aí no sucesso, né, Boa. Emílio? Maravilhoso. Obrigado, viu? Muito bom. Obrigada mesmo. Obrigada, Rafa, por ficar aí nos bastidores nos ajudando sempre. E obrigada a você que esteve comigo, né, com o meu convidado aqui em mais um episódio. Mas eu te peço de novo, se você ainda não está inscrito no canal, corre lá, se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio possa chegar em mais pessoas. Então, galera, mais uma vez, muito obrigada e até, gente, ao próximo episódio. Tchau, tchau! Valeu.